Olá, eu sou Adriana Schelliga. E eu sou Adriana Pena. E esse é o DRI ao Quadrado. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os linfomas. Afinal de contas, eu e a Adriana Pena, além de hematologistas, somos pesquisadoras e temos um interesse todo especial nos linfomas, não é, Adriana? Isso aí, temos um nicho aí em relação aos linfomas, né? A gente gosta dessa parte, estudamos mais esses assuntos, né? Então vamos falar um pouquinho aqui para desvendar alguns mistérios, alguns mitos em relação aos linfomas, não é isso? Isso. Para começar, é muito comum, eu não sei como acontece com você, mas no consultório é muito comum o doente já chegar com o diagnóstico de linfoma. Vou dar um exemplo do paciente jovem com linfoma Hodgkin. Ele chega e pergunta assim: eu ouvi dizer que tem linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O que é melhor? Fala para mim, o que você diz para um paciente quando ele te pergunta isso? Eu digo que não tem melhor, eu digo que tem diferente. Isso. Né? Tem um que é de um jeito e o outro que é de outro jeito, né? Mas eu acho que o mais importante quando o paciente chega já com o diagnóstico, achando que já sabe, né, porque leu e tal, é explicar exatamente o que é linfoma, né? Isso. Porque, exato, existe Hodgkin, existe não Hodgkin, mas o que é o linfoma, né? O linfoma... Então, conta como você conta para eles, hein? Eu queria ouvir a sua opinião e depois eu conto a minha. O que eu falo para meus pacientes é assim, linfoma é um câncer, né? Só que é um câncer diferente do que a gente está acostumado a ouvir de câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de intestino e tal. Então, é um câncer das ínguas, né? Eu acho que sempre a palavra íngua, que é uma palavra popular, né? É uma palavra que remete a muita coisa, os pacientes sabem o que é. Então, íngua é o linfonodo, que é as nossas glândulas, né? Ou glândula não é o melhor termo, porque não remete à função, mas são essas bolotas que a gente tem pelo corpo, que tem a função de nos proteger, né? De produzir linfócitos, anticorpos e de exterminar os nossos... predadores não é uma boa palavra, mas os nossos intrusos, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Né? Então, as intrusos bactérias, é a palavra os vírus, ótima. Os protozoários, enfim, todo mundo que chega aí. E aí o linfoma é isso, é uma proliferação de células dentro dessas cadeias de linfonodos que não deveria acontecer. Então, toda vez que a gente tem uma proliferação de célula que não deveria acontecer, é um câncer. Exato. Então, eu vou mais ou menos por essa linha e depois eu explico, né, que tem o Hodgkin, tem o não Hodgkin e tal. E você, Dri, como é que você Então, eu passo por esse mesmo processo, lembrando que quando as pessoas pensam, você fala de íngua, linfonodo, é como se ela surgisse. E, na realidade, as pessoas têm que entender que nós temos linfonodos normais no corpo inteiro. Onde tiver linfócito, tem um canalículo que liga um linfonodo, que liga a um outro canalículo, e assim por diante, e a gente tem o sistema linfático. Então, como o linfoma é um tumor maligno dessas células linfóides, que pode aumentar a íngua, seja ela onde for, pescoço, axila, virilha, onde a gente consegue palpar e ver, né? Que às vezes o paciente até se queixa de que notou que o pescoço, que é um lugar muito comum de ter linfonodo aumentado, ele notou essa íngua quando foi fazer a barba. Ou a namorada percebeu quando foi dar um beijo no pescoço e viu que tinha um caroço. Ou a moça foi fazer uma depilação e viu que tinha um caroço na virilha. Então, é mais ou menos assim. Mas o interessante, que eu sempre acho muito, até porque somos pessoas que somos linfomaníacas, digamos assim, a ideia de você imaginar que um linfoma pode surgir em qualquer tecido do organismo é muito interessante. Então, apesar da grande maioria ser uma doença que a gente chama nodal, ou seja, das ínguas ou dos linfonodos, a gente pode ter linfoma em qualquer tecido, né? Então, fala aí, quais foram, para mim, me diz, Adri, quais foram os locais que você já viu fora dos gânglios linfoma? Ixi, o linfoma pode ter em qualquer lugar, né? O trato gastrointestinal, então,
esôfago é bem raro, mas pode ter, estômago, intestino, né? Pode ter no fígado, pode ter no pulmão, pode ter na pele, nos ossos, pode até ter no sistema nervoso central, então no cérebro, na coluna. Então pode ter em muitos locais, né? Tem locais que são mais comuns de aparecerem fora das ínguas e tem locais que são menos comuns. Tem locais que são mais comuns num tipo de linfoma e tem locais que são mais comuns em outro tipo de linfoma, né? E a gente tem aqueles locais, assim, onde, nunca imaginei que pudesse ter. Então, sei lá, tem ali... Bexiga, ovário. Tive uma paciente com ovário, linfoma de ovário. Testículo, que não é tão infrequente, mas que é infrequente também. Mama, tem linfoma específico de mama, tem linfoma ocular, né? Então dá para ter linfoma no olho, na boca, no nariz, né? Na face. Então, assim, como essas células de defesa, elas circulam pelo corpo inteiro para nos defender, através do líquido linfático e também pelo sangue, elas podem, essas células tumorais cancerígenas, ir parar em qualquer parte do corpo. Então, a gente pode ter linfoma em qualquer parte do corpo. Não tem nenhuma parte do corpo que está isenta da possibilidade de ter um linfoma. Né? É interessante que eu sempre que comento, eu falo sobre isso, né? Porque assim como a gente tem os mais comuns, a gente tem os incomuns ou raros. Eu particularmente, nunca vi, mas já li que tem linfoma do miocárdio, do coração. Eu nunca tive, eu já tive do pericárdio, já tive da pleura, do pulmão, da pele, osso, testículo e assim por diante. Mas coração, particularmente, eu nunca tive, mas não quer dizer que não possa ter. Na literatura você vê uma raridade ou outra. Então, bem raro, desculpa te cortar, mas é que eu me lembrei, um bem raro que a gente teve aqui no hospital foi um de base de crânio, então desse osso que fica aqui no fim do crânio, base de crânio, o paciente tinha uma coisa meio estranha, uma tontura, um zumbido, assim, não sabia o que era, fez uma ressonância, tinha uma imagem ali bem peculiar, sabe? E aí, a hora que fez a biópsia, era um linfoma. E aí, é interessante que como pode ter qualquer tecido, e como a gente já falou de tantos tecidos diferentes do organismo, não existe uma prevenção específica para linfoma, né? É diferente, por exemplo, quando você está falando de uma mulher que tem câncer de mama e que chega para você com esse diagnóstico, depois dos 40 anos, 40, 50, variando do local e da região, você orienta a fazer mamografia. Mamografia você vai fazer o quê? Um diagnóstico precoce de câncer de mama. Linfoma, a gente não tem como fazer diagnóstico precoce, de fazer prevenção de um diagnóstico precoce, né? Isso é importante, porque tem essa questão e que fica no ar. Como é que eu previno o linfoma? Isso a gente tem que explicar para o doente, que a gente não tem como prevenir, né? Tem muitos pacientes que vêm perguntando, né, por que eu tive o linfoma? O que eu fiz que eu tive linfoma? Não, você não fez nada. Né, o linfoma não é uma questão assim, eu fumei, tive linfoma, eu bebi, tive linfoma, né? Como, eu fumei, tive câncer de pulmão, bebi, tive câncer de fígado, né? Tem até alguns estudos relacionando comidas muito quentes a câncer de boca, de esôfago. Então, assim, o linfoma não tem isso, né? Eu tive porque a minha mãe teve, então câncer de mama que é familiar. Tem alguns poucos linfomas raros que podem ser familiares, mas é dentro de uma família, não quer dizer que todos vão ser familiares, né? Então, assim, a gente não tem isso. Então, não tem nada que você tenha feito. Você teve linfoma porque você teve linfoma, né? E é isso, assim, não tem como... Mas a gente sabe que tem coisas que ajudam na saúde em geral e que ajudam também na prevenção geral de doenças, né? Então, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, né? Ter uma boa saúde mental, que hoje em dia está bem difícil, mas que a gente segue tentando, né? Então, acho que essas coisas, quando a gente fala de prevenção, são prevenções para doenças em geral. E são prevenções também para quando você tiver a doença, o seu corpo conseguir lutar contra aquela doença muito melhor do que se você não estivesse bem preparado, né? Claro que quando você comentou sobre a questão das causas dos linfomas, né? A gente sabe
da literatura médica que tem, eventualmente, uma relação entre, por exemplo, radiação ionizante, tem lá, o acidente de Fukushima, no Japão, pode ser que tenha, depois de alguns anos, maior número de casos de linfomas, leucemias, mielodisplasia, que são doenças relacionadas à exposição da radiação. Você tem, por exemplo, uma coisa que no INCA fizeram um trabalho muito interessante de causalidade, era um pouco sobre trabalhadores de postos de gasolina. Por quê? Porque eles tinham o vapor da gasolina, eles faziam testes do cabelo para ver a concentração daquele vapor. De benzeno, né? E, eventualmente, tinham na casa, no ar, no sofá, onde ele chegava de casa com a roupa suja. Mas isso não quer dizer que você trabalhar num posto de gasolina você vai ter linfoma, né? Outra questão que eu me lembro, que teve uma época que foi assim, um auê, a história da alisar o cabelo com formol. Nossa Senhora, vai dar câncer, vai dar linfoma, etc. Não, existe uma relação eventual, que você pode chegar à ideia de que aquela profissão, você ser cabeleireiro, usar muitas tintas, solventes, etc., você pode ter linfoma, mas sendo um linfoma uma doença relativamente incomum, né, a gente não pode achar que esteja relacionado diretamente com profissão, porque senão fica difícil a gente escolher uma profissão assim. Não, e aí tem essa relação mesmo, né, com os derivados de benzeno, que são tudo que é derivado do petróleo, né, então gasolina, diesel, esses solventes todos e tal, que liberam esses gases, né, de benzeno, com radiação, com alguns vírus, né, isso, vírus eu ia falar, muito bom. Algumas bactérias, então a gente tem assim, o vírus Epstein-Barr, a clamídia, né, que a gente sabe, o HPV, o HTLV. H. pylori, o HTLV e tal. Então, a gente tem alguns vírus, até o próprio HIV, né, que predispõe, mas não quer dizer que assim, eu tenho, é isso que você falou, eu tenho, então eu vou ter com certeza. Então, não é uma causa, né, assim, a gente não tem um efeito... É diferente, que aí, é só para as pessoas entenderem, que existem determinadas situações que têm um aumento significante de câncer daquele tipo. Exemplo, cigarro, aumento de câncer de pulmão, isso está absolutamente relacionado. E não só câncer de pulmão, câncer de boca, bexiga esôfago, também. Mama, estômago, bexiga. Então, existe um causa e efeito, né? Mas o contrário não acontece com linfoma. Vamos dar o exemplo do HIV. Você falou do HIV, é importante lembrar. Na década de 80, aumentou muito os casos de linfoma na população em torno dos 40 anos, que era a que tinha a incidência foi aumentada de HIV. Só que hoje, HIV é uma doença crônica. A gente trata, os doentes ficam sem o vírus, ficam com carga viral zerada. E hoje, apesar de na década de 80 para 90 ter havido um aumento na incidência do linfoma, esse aumento já estabilizou muito em função do controle muito bom que a gente tem hoje do HIV, né? Sim. Eu acho que isso é bem importante, assim, então não tem nada que você podia ter feito de diferente. O que eu acho que tem para fazer de diferente, que eu acho que isso é importante a gente dizer, é o quê? Surgiu alguma coisa diferente, não demorar para ir procurar o médico, Exato. Porque daí isso faz diferença no tratamento. Então, eu chegar com a doença localizada, né, com menos doença, e eu chegar com mais doença, faz diferença na hora que a gente fala de conseguir resolver o problema. Então, eu sempre bato nessa tecla, até eu acho que a prevenção é isso, né, em relação ao linfoma e a outras doenças oncohematológicas, principalmente. A prevenção é se conheça, saiba quais são os sintomas e os sinais que não pertencem a você e procure o médico a hora que você achar que não está legal, ao invés de ficar deixando aquilo, né? Então, a gente vê muitos pacientes que não tiveram acesso, porque isso acontece aqui, infelizmente, né? Então, o paciente acaba chegando com uma doença muito avançada porque não tiveram acesso, mas a gente também vê aqueles que têm medo do diagnóstico, então acabam não indo atrás, né? E aí tá com aquele negócio crescendo no pescoço claramente há algum tempo,
mas tem medo do diagnóstico, não vai atrás, ou não sabe que aquilo pode ser um diagnóstico, que aquilo pode ser alguma coisa. Conversa na família, conversa com os amigos e fala, não, daqui a pouco passa uma pomada, passa não sei o quê, é um torcicolo, né? E aquilo continua, né, crescendo. E aí, quando chega numa desvantagem em relação se tivesse vindo, talvez, 3 meses antes, 1 mês antes, 6 meses antes, né? Então, acho que quando a gente fala de prevenção, é isso. E aí, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Dri, talvez você pudesse falar um pouquinho, é sobre quais são os sintomas clássicos, assim, de linfoma. Então, eu só queria completar o que você falou, que é importante em relação ao medo. E o ano passado, para cá, a gente observou, pelo menos na minha prática, um aumento de pacientes chegando com diagnóstico ou fazendo diagnóstico muito tardio por conta da pandemia. Isso é fato, a gente viu isso não só no Brasil, nos grandes centros, e uma coisa interessante também. Nos Estados Unidos, como eles têm um registro muito melhor que o nosso, eles já começam a ver um declínio na estimativa de vida por conta das doenças, sejam elas oncológicas, e de fato foi uma coisa que teve um impacto muito grande, como também cardiológicas e etc., por conta do avanço da doença e da chegada para o tratamento com doença muito avançada. Então, não tenham medo, procurem um médico. No meio só para completar o que você falou, a gente sempre quer uma completar o que a outra falou, né? Só para completar, no meio do ano passado tinha uma estatística aqui no Brasil de que 50 mil pessoas iam ficar sem fazer o diagnóstico de câncer. Olha que absurdo. No ano de 2020 por conta da pandemia. Olha que absurdo. E a pandemia não acabou. Então, não acabou. Para 100 mil em 2, entendeu? Então é assim. Isso. Né? Isso é uma coisa que deixa a gente muito aflito. Mas, assim, quando a gente pensa em sintomas, a gente tem desde o paciente sintomático, ou seja, o aumento dos linfonodos, das ínguas, né? Pode ser unilateral, pode ser bilateral, pode ser só no pescoço, que é a grande maioria no pescoço, mas pode ser só na virilha, pode ser só na axila, ou pode ser em todas as cadeias ganglionares, que, de um modo geral, ela começa por um período, elas não são... não é agudo, é diferente, né? É uma coisa subaguda, digamos assim. Tem febre, né? E a febre aqui é importante lembrar que é uma febre que acontece mais no final do dia, por isso ela é chamada de febre vespertina. Ela, de um modo geral, é uma febre que não é muito alta, mas é uma febre contínua e sem relação com infecção, ou seja, não está resfriado, não está com sinusite, não tem pneumonia, não tem Covid, não tem outra doença infecciosa e tem febre. Isso, quando a gente fala dos sinais e sintomas, são aqueles que a gente mensura, a gente tem como medir, né? Então, uma delas é o gânglio, que a gente consegue medir com uma fita métrica, temperatura elevada, que você consegue medir com um termômetro, sudorese noturna, que é interessante, uma vez eu discuti com meus residentes, é mensurável ou não é mensurável? É mensurável, porque se você pergunta ao paciente se ele sua à noite, ele vai dizer, eu suo, mas aí eu ligo o ar-condicionado, não, você não está entendendo, sudorese noturna é aquele paciente que acorda encharcado, troca o lençol, troca a camisola, e se você pesar o lençol e a camisola antes e depois, você tem como mensurar a perda de líquido. Então, sudorese noturna, que pode acontecer em alguns linfomas, é muito característico de atividade de doença. E que não é aquela suadinha do cangote, viu, gente? Não é aquela suadinha do pescoço, molhou o cabelinho aqui embaixo, sabe? Tá calor. Não é essa. É isso que a Adriana falou, é encharcar. Exato. Isso é sudorese noturna de linfoma. É aquele doente que fala para mim, doutor, eu acordei no meio da noite, tive que trocar a roupa de cama, de tanto que tá suando, né? A outra... Eu tinha uma doente que, sabe como ela dormia? Ela colocava a fraldinha de cachorro, sabe esses tapetinhos de xixi de cachorro? Ela colocava no colchão para poder dormir. De tanto que ela suava à noite. E é uma coisa significativa, o doente se queixa para você. Sim, doutor, eu suo à noite. Não é aquela coisa de no Rio de Janeiro, que a gente sua 9 meses por ano. 24 horas por dia. É diferente. Outro sintoma é perda de peso, mas aí também é interessante. Quando você está falando sobre perda de peso, você tem como mensurar, né? É uma perda que corresponde a mais de 10% do seu peso habitual,
e de causa desconhecida. Por exemplo, você não está fazendo dieta, você não está fazendo restrição alimentar, você não está com distúrbio do seu trato gastrointestinal, então você não tem vômito, não tem diarreia, é uma perda de peso progressiva e passou 6 meses, e se você pesa 60 quilos, você perdeu mais de 6 quilos. Isso é uma perda de peso, digamos assim, considerável. E um outro sintoma que ocorre em alguns linfomas, que aí é mais difícil de mensurar e por isso ele não se encontra nos chamados sintomas B, é prurido ou coceira. E tem determinadas linfomas que a coceira é incapacitante. Isso é comum em alguns tipos de linfoma. O doente, além de se queixar da coceira, ele vem lanhado de tanta coceira. E às vezes é até difícil, porque essa é a queixa principal até ele chegar no médico. Eu tive uma paciente já que ela tinha passado por dermato, ela tinha passado em alergista, ela tinha passado em psiquiatra, porque achavam que era um prurido psicogênico. Sim. E aí ela resolveu conversar com uma pessoa que morava no prédio dela, que era um cardiologista, e o cardiologista falou, sei, vamos fazer um raio-x de tórax. Aí fez um raio-x de tórax, chamou uma massa mediastino. Isso aí, um médico que pensou, né? Mas você sabe que isso é tão... Mas não é simples, né? Não é simples, tanto não é que, como a pandemia fez mal para muita gente, você sabe que tem uma médica que era conhecida nossa, que não bem é o caso, que estava no sítio, isolada de todo mundo, e começou com uma coceira. Fez uma telemedicina com a dermato, passou anti-histamínico, creme, a coceira não melhorava, fez uma nova consulta e foi assim. Num determinado momento, começou a ter febre e perda de peso. Então, assim, uma médica que não se deu conta da possibilidade de aquele prurido não ter nenhuma relação com psiquiatria, distúrbios alimentares, nem nada, e no final ela tinha um linfoma. Um sintoma começou com prurido. Com coceira, é bem frequente isso. E tem outros sintomas que não estão nessa tríade clássica aí, né, dos sintomas B, mas que podem acontecer também, né, Dri, que são cansaço excessivo, né, falta de apetite, né, pode até ter vômito, diarreia, dependendo do acometimento, dores ósseas, né, fraturas. Então, essas são coisas que não são tão, assim, isso é linfoma, né, ou assim, chama a nossa atenção, mas que são coisas também que a gente deve ficar atento. Então, se começa a acontecer coisas com você que não são o habitual, não tenha medo da pandemia, não tenha medo do diagnóstico, que eu acho que é mais importante ainda, né? O diagnóstico não pode deixar a gente paralisado. Isso. A gente precisa ir atrás, porque muitos desses linfomas têm tratamentos e tratamentos curativos, que resolvem o problema. Claro, claro. Inclusive, foi bom você ter perguntado isso, porque é uma coisa interessante de perguntarem para você, como médica que fez um diagnóstico, se a gente vai operar o linfoma, né? Isso. Ou seja, o doente chegou com aquela massa enorme no pescoço, doutora, mas eu não vou esvaziar, não vai tirar esse tumor? Vai tirar. E essa é uma doença que raramente a gente trata com cirurgia, né? Dentro do arsenal terapêutico dos oncologistas, obviamente, cirurgia faz parte, porque muitas vezes tem que fazer uma retirada de um tumor na mama, que até pode ser um linfoma, pode ter que fazer uma biópsia, mas cirurgia não faz parte da terapia do linfoma, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de como a gente faz o diagnóstico, né? Muitas vezes o paciente já chega para a gente com um diagnóstico, por quê? Porque ele tirou um linfonodo ou porque ele fez uma punção de um linfonodo. Vamos falar um pouquinho de punção e biópsia? Então, o que a gente... Então, a gente tem uma suspeita, né? Então, eu tenho lá, enfim, esses sintomas, esses sinais que a gente conversou. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que tem lá uma íngua aumentada no pescoço, né? Uma massa que a gente fala. Então, quando a gente fala em massa, é isso, assim, é um tumor, é um crescimento que tem ali. E aí a gente vai a gente precisa fazer o diagnóstico. O único jeito de fazer diagnóstico é tirar um pedaço que seja, né? E mandar para a patologia para que seja feita uma análise e que possa dizer para a gente o que é isso, tá? Quando a gente fala de possibilidades de diagnóstico, então a gente tem a possibilidade de um cirurgião ir lá e tirar por inteiro aquele linfonodo, né? E mandar para a patologia, e a gente daí a patologia vai analisar aquilo e dizer, olha, aqui tem linfoma, tem...
A gente tem a possibilidade de fazer uma punção, né, de agulha grossa, né, que a gente chama de core biopsy ou biópsia core, né, que é centro, né, que tira um pedaço grande, Sim. né? E a gente tem possibilidade de fazer outras modalidades de biópsia. Então, vamos supor, fiz uma colonoscopia e eu tinha uma lesão lá. Sim. Foi lá, fez uma biópsia pela colonoscopia e deu o diagnóstico. Fiz uma endoscopia, tinha uma lesão. Tinha uma lesão de pele, fui no dermatologista, o dermatologista tirou um pedaço, mandou para biópsia. Então, o mais importante é que, assim, não tem como fazer diagnóstico de linfoma por tomografia, raio-x, ultrassom, muito importante. Olho. Isso não faz diagnóstico de linfoma. Pode fazer a suspeita, mas o diagnóstico exatamente. É só por biópsia e patologia. É o único jeito. Por isso que o patologista anda assim com a gente. É muito importante você estar muito próximo de um bom hematopatologista, que é o cara que só vê linfoma ou que tem priorização por estudar linfoma, porque como a gente tem uma enormidade de linfomas diferentes, aquela pessoa que estuda linfoma, o patologista, você até já tem, né? Tanto aqui no Rio e em São Paulo, obviamente, você tem aqueles patologistas que você sabe que se ele assinou, carimbou, é porque é aquilo. Por isso que eu acho importante a gente sempre lembrar que o patologista ele é fundamental, obviamente, em qualquer tumor, mas em linfoma, ele é aquela pessoa que você fica num telefone, e aí, eu tenho uma amiga minha aqui no Rio que eu fico, escuta, mas ele evoluiu dessa forma, e aí é tão importante a relação que você tem com o patologista, para você mostrar o cenário. Às vezes, você contando para ele como é a história clínica do paciente, ele até pode, com a biópsia, fechar o diagnóstico, não é isso? Isso aí. Então, com a biópsia, a gente geralmente fecha o diagnóstico, e aí, né, Dri, a gente tem que fazer outros exames para definir a extensão da doença, né? Isso, estadiamento ou extensão da doença. E é importante que isso vai depender, como você falou, de onde é o linfoma primário, né? Então, se é só um gânglio, você vai fazer as imagens, né? Que podem ser tomografias, um PET-CT, que dependendo do tipo de linfoma faz parte do diagnóstico. Às vezes o doente chegou para você com linfoma gástrico, como, por exemplo, um linfoma da mucosa gástrica, que é relativamente comum, esse tipo de linfoma do estômago, ele já veio com diagnóstico. Então, tudo vai depender da localização inicial desse linfoma e a gente vai utilizar exames de imagem, de laboratório, avaliação cardíaca e pulmonar, que às vezes a gente precisa de uma boa função cardíaca e pulmonar, avaliação da função renal, que dependendo do tratamento, a função renal tem que estar boa, ou a gente vai ter que adaptar o tratamento, laboratório, e às vezes a gente precisa até fazer um estudo da medula óssea, não é isso? Que é a fábrica do sangue, que é da onde vêm esses linfócitos, né, que são essas células que povoam essas ínguas, e que pode estar cometida também pelo linfoma. Então, a gente precisa saber toda a extensão, aonde mais eu tenho. Então, eu tenho aqui no pescoço, mas aonde mais? Porque isso muda o curso do tratamento, muda como a gente vai tratar, né? E aí, uma outra coisa que eu acho importante, aqui a gente não vai falar de tratamento, porque não é o foco aqui, o foco é dar um panorama geral sobre os linfomas, é tentar explicar um pouquinho essa diferença aí do Hodgkin e do não Hodgkin. Tem até uma piadinha, que eu até mandei recente, quando ela fez uma postagem lá no Instagram, que é assim, 2 médicos, né, foram registrar umas doenças que eles descobriram. Aí eles chegaram lá para fazer o registro, falaram para o moço assim, eu descobri um linfoma. Aí o moço falou assim, você descobriu um linfoma, qual é o seu nome? Ele falou, Hodgkin. Aí ele falou, então, linfoma de Hodgkin. E aí o outro médico falou, eu também descobri, é um outro linfoma diferente do Hodgkin. Aí, né, qual é o seu nome? Daí ele, Schwarzkopf de Plaftes. Daí o cara olhou bem para ele e falou, linfoma não Hodgkin. É isso. Né? É mais ou menos isso, né? Porque essa divisão é engraçada, mas é mais ou menos por aí, né? Isso. Conta aí pra gente, então, qual que é essa diferença aí entre Hodgkin e não Hodgkin? O linfoma, primeiro que linfoma Hodgkin foi o primeiro descrito como linfoma, né? Hodgkin, que era um patologista inglês no século XIX, descreveu 7 casos, fez uma apresentação, aquilo depois foi publicado, e anos depois, acho que chegou até quase 5 anos depois, ele foi chamado de linfoma Hodgkin. E interessante que nesses casos que ele descreveu
o aumento do baço, o aumento dos gânglios, tinham até doentes que não eram linfoma, né? Não que eram era tuberculose. Linfoma. Posteriormente, já no século XX, fomos observar que aqueles linfócitos que tinham, que davam origem ao linfoma Hodgkin, tinham células específicas, aí no século XX, a doutora Dorothy Reed e o doutor Carl Sternberg, eles descreveram aquela célula binucleada típica do linfoma Hodgkin. E como são células no meio de tantas outras escassas, não são muito comuns, a gente observa que o linfoma não Hodgkin tem um predomínio dos linfócitos, enquanto o linfoma Hodgkin tem um predomínio de células mistas no tecido. Então, os linfomas têm características citológicas e histológicas distintas, né? E os linfomas Hodgkin são muito menos comuns. Quando a gente vai ver nas estatísticas americanas, o linfoma Hodgkin corresponde nem a 1%, é 0,8% de todas as neoplasias malignas. Ou seja, é um tumor relativamente raro, o linfoma Hodgkin. Já os linfomas não Hodgkin, já aí você já tem aí 10%, 12%, já aumenta um pouquinho mais, mas ainda continua sendo uma doença pouco comum, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com um câncer de próstata, um câncer de mama, né? Câncer de pulmão, então é interessante, né? Que, assim, o linfoma de Hodgkin, no fim, é uma doença, na verdade não é uma doença única, mas é como se fosse uma doença única, que foi descrito pelo Hodgkin e cunhou esse nome, e aí todos os outros linfomas, exatamente, né, outras características são os não Hodgkin, porque esse ficou cunhado com esse nome, né? É até uma coisa interessante da gente falar, isso chama epônimo, né? Então, quando eu dou o nome de alguém para alguma coisa. Então, que hoje é menos comum, né? Hoje a gente usa menos. É super rápido. A gente quase não usa, o que a gente prefere é descrever, um nome que descreva exatamente. Aquilo. Né? Exato. Mas a gente tem vários epônimos para várias doenças. Sim. Inclusive, eu gosto muito de citar uma coisa, na pesquisa, como a gente descobre alguns pesquisadores, que é o caso, por exemplo, do Hodgkin, que deu o nome de linfoma Hodgkin, ou, por exemplo, o Dr. Bruton, que descobriu a tirosinoquinase numa A-gama-globulinemia pediátrica. Ele era um pediatra da Marinha Americana, no século XX, descobriu uma enzima, essa enzima foi chamada tirosinoquinase de Bruton, e hoje a gente tem uma inibidor dessa enzima, que é o inibidor da tirosinoquinase de Bruton. Mas hoje é muito raro a gente dar um epônimo, né? Mas é importante, por um lado, porque você dá um enfoque no pesquisador, que foi tão importante na ciência, né? Como foi Thomas Hodgkin. É super importante, né? A gente tinha antigamente também epônimos para partes do corpo e tal, e isso foi caindo por terra e foi tendo nomes que tinham sentido, enfim, mas é interessante essa diferença. Então, assim, o linfoma de Hodgkin é uma doença única e o linfoma não Hodgkin são várias possibilidades diagnósticas. Até porque elas têm origens celulares diferentes. Com várias possibilidades terapêuticas, vários desfechos diferentes. Então, assim, o doente vai melhor ou pior a depender do tipo de linfoma que ele tem, a gente sabe disso, isso é uma realidade, mas não é assim, é melhor ter Hodgkin ou melhor ter não Hodgkin, isso não faz diferença, tá? O que faz diferença também é como você vai ser tratado, como você vai responder àquele tratamento, como você chega para fazer o diagnóstico, isso tudo é o que vai fazer mais diferença, né? Exatamente. Mais alguma coisa, Adri, que a gente deixou de falar em relação Eu acho que não. Eu acho que se a gente for falar mais de linfoma a fundo, a gente teria que ter um outro podcast, né? O que eu queria era lembrar vocês que esse podcast sempre vai estar salvo nas plataformas de áudio, e agora a gente está salvando também no canal do YouTube do Linfopedia, para deixar para vocês. Linfopedia Tube. E agora a gente está pensando em começar a divulgar para os nossos alunos, residentes, estudantes de medicina, de enfermagem, de nutrição, enfim, na área de saúde, um canal do Telegram só para discutir casos clínicos, a literatura, divulgar artigos importantes que só tem valor mesmo para quem é da área médica, não é isso? E que só pode ser divulgado também desse jeito, né, que a gente pretende para quem é da área médica. Então, quem quiser participar desse canal do Telegram, pode ou mandar um comentário ali no canal do YouTube, ou mandar para a gente nas nossas mídias do Instagram, né, @ahematologista e @linfopedia.
que daí a gente vai mandando para vocês o link, né, do nosso canal do Telegram, e a gente vai começar a fazer esse canal do Telegram rolar aí para ter uma melhor interação com Exatamente. quem é da área da saúde, né, com a gente. Até porque a gente sabe que hoje eu primo pela divulgação. Eu acho que a gente tem uma quantidade de informação que a gente pode dividir, que é muito importante. Eu acho que o conhecimento científico ele tem que ser dividido e perpetuado e transferido de uma forma que a gente possa trazer benefício sempre dos nossos pacientes, não é isso? Com certeza. Então, e outra coisa que eu queria também... Vale. Não, só uma última coisa que eu queria era, deixem seus comentários a respeito do podcast, a respeito lá no canal do YouTube também, para a gente saber o que dá para melhorar, né? O que vocês querem ver por aqui, para que a gente tenha uma troca maior. Isso aí. Dri, é isso, obrigada. Valeu. Nos vemos semana que vem. Sim, um beijo.